Imagine acordar em uma manhã e perceber que algo está profundamente errado. Você olha pela sua janela, mas o céu permanece escuro. Nenhum raio de sol atravessa as nuvens, e o relógio na parede já marca 9 da manhã. Estranho, né? Você pega um celular para verificar as notícias e descobre que não está sozinho. Em todo o mundo as pessoas estão relatando a mesma coisa. O sol simplesmente não nasceu. Uns culpam fenômenos científicos, outros falam de conspirações e alguns até sugerem que é um sinal divino. Mas o que mais chama sua atenção é como as pessoas reagem ao evento. Alguns começam a questionar tudo o que sabiam sobre o mundo. Será que o sol vai voltar amanhã? Torna-se a pergunta que ecoa em todas as conversas. Sem o sol, o planeta começa a mudar rapidamente. Temperaturas caem, plantas param de realizar fotossíntese e sistemas energéticos baseados em energia solar entram em colapso. Mas além dos efeitos práticos, o que mais intriga é como essa situação confronta nossas crenças mais básicas sobre o funcionamento do universo. Até então, todos nós, você, eu, cientistas, filósofos, acreditávamos que o Sol sempre nasceria. Por quê? Porque sempre foi assim. Desde que o ser humano começou a observar o mundo, o Sol nasceu todos os dias. Essa repetição criou em nós uma expectativa quase inabalável. O Sol vai nascer amanhã, porque sempre nasceu no passado. Mas, agora, com o Sol ausente, essa certeza desmorona, e isso nos leva a uma questão filosófica fundamental. Por que achávamos que o Sol ia nascer todos os dias? Qual era a base lógica dessa crença? Essa situação hipotética ilustra perfeitamente a crítica de David Hume à causalidade. Mas antes de mergulharmos nisso, quem foi David Hume? Ele foi um filósofo escocês do século XVIII, conhecido por suas contribuições ao empirismo e ao ceticismo. Hume acreditava que todo o nosso conhecimento vem da experiência, ou seja, aprendemos sobre o mundo através dos sentidos. Mas ele também percebeu que há limitações nesse tipo de conhecimento, especialmente quando se trata de causalidade. Para Hume, nossa confiança no conceito da causa e efeito, como a ideia de que o Sol nasce porque a Terra gira, não é baseada em uma verdade absoluta, mas em um hábito mental. Primeiro, precisamos entender o que significa causalidade. Quando falamos em causas e efeitos, estamos assumindo que um evento leva diretamente ao outro. Por exemplo, se você acender um fósforo, ele vai pegar fogo. Se o Sol nasceu todos os dias até hoje, ele vai nascer amanhã. Essa relação entre causa, acender o fósforo, e efeito, fogo, parece natural e inevitável. Mas será que nossa confiança nessa relação é justificada? Hume argumentou que nunca realmente observamos a conexão necessária entre causa e efeito. Tudo o que vemos são eventos separados. Primeiro a Terra gira, depois o Sol aparece no horizonte. Repetimos essa observação tantas vezes que começamos a acreditar que um evento causa o outro, mas na realidade, essa conexão é apenas uma construção de nossa mente. No caso do Sol que não nasceu, essa crítica se torna evidente. Sem o hábito de ver o Sol surgindo no horizonte, nossa confiança na causalidade desaparece. O que antes parecia uma verdade incontestável, o Sol vai nascer amanhã, agora parece uma mera suposição. Enquanto o mundo lida com a ausência do Sol, as pessoas começam a refletir sobre suas certezas. Um cientista pode dizer: bem, sabemos que o Sol existe porque podemos medir sua gravidade e seus efeitos no sistema solar. Mas alguém poderia responder: sim, mas esses efeitos também são baseados em padrões observados no passado. E se esses padrões simplesmente mudaram? Um filósofo talvez acrescente: isso prova o ponto de Hume. Nossa confiança no futuro baseia-se em experiências passadas, mas não há garantia que o futuro será igual ao passado. Mesmo coisas simples, como acender uma vela ou ligar uma lanterna, começam a ser questionadas. Por que acreditamos que apertar o interruptor vai gerar luz? Porque sempre funcionou antes. Mas e se, de repente, parasse de funcionar? Deixe-me compartilhar um exemplo clássico que ilustra essa crítica de forma ainda mais compreensível. O caso da galinha. Imagine uma galinha que vive em uma fazenda. Todos os dias, o dono da fazenda chega à mesma hora para alimentá-la. A galinha, observando esse padrão repetido, começa a associar a chegada do dono com a comida. Ela desenvolve uma confiança total nessa sequência. Se o dono chega, vou comer. Um belo dia, porém, o dono chega e, em vez de trazer comida, pega a galinha e a prepara para um jantar. Agora pare e pense. A galinha estava errada ao confiar nesse padrão? Claro que não. Ela estava apenas seguindo a lógica da repetição, exatamente como fazemos.
Nós, humanos, somos como essa galinha em muitos aspectos. Assim como a galinha, confiamos em padrões repetidos para tomar decisões sobre o futuro. Achamos que, porque algo sempre aconteceu, vai continuar acontecendo. Mas, e se, como no caso da galinha, esses padrões forem quebrados? E se, por exemplo, o sol que sempre nasceu simplesmente não nascer? Ou se o interruptor que sempre ligou a luz de repente parar de funcionar? Será que somos como a galinha, confiando cegamente em padrões que podem ser quebrados a qualquer momento? Essa analogia da galinha nos leva a uma reflexão maior. Apesar de todo o avanço científico e tecnológico, ainda entendemos muito pouco sobre o universo. Estima-se que conhecemos apenas cerca de 5% do cosmos, e nem dá para saber se essa estimativa está correta. O restante é composto por matérias escuras e energia escura, fenômenos que ainda não conseguimos explicar completamente. Se nossa compreensão do universo é tão limitada, será que podemos confiar com certeza que as leis da causalidade são absolutas? Talvez, assim como a galinha, estamos operando dentro de um conjunto limitado de observações e suposições. Hume defendia que a causalidade não é algo necessário, mas sim uma construção mental baseada em hábitos. E se ele tiver certo? E se em algum momento as regras que pensamos serem imutáveis forem quebradas? Isso não significaria que nossa confiança na causalidade é frágil e provisória? Essa possibilidade abre espaço para questionarmos se o que consideramos óbvio ou verdadeiro é, na verdade, apenas uma convenção baseada em padrões repetidos. A crítica de Hume à causalidade é importante porque nos faz questionar nossas certezas. Ele nos lembra que muito do que consideramos óbvio ou verdadeiro, na verdade, se baseia em suposições e padrões observados no passado. Isso tem implicações profundas. A ciência depende de causalidade para formar leis e teorias, mas, segundo Hume, essas leis não são verdades absolutas. Elas são generalizações baseadas em observações repetidas. No dia a dia, tomamos decisões baseadas na expectativa de que certas coisas vão acontecer. Hume nos convida a refletir sobre quão seguras essas expectativas realmente são. Entender a crítica de Hume nos ajuda a desenvolver um pensamento mais crítico e menos dogmático. Em vez de aceitar tudo como garantido, aprendemos a questionar nossas crenças. Embora a crítica de Hume seja revolucionária, ela também levanta algumas questões difíceis. Se não podemos confiar na causalidade, como podemos ter qualquer tipo de conhecimento seguro? Isso não nos leva a um ceticismo extremo onde tudo é incerto? Filósofos posteriores, como Immanuel Kant, tentaram responder a essas questões, mas isso é assunto para outro vídeo. Voltemos ao presente. Felizmente, o Sol continua nascendo todos os dias, e nosso mundo segue funcionando como esperamos. Mas, a próxima vez que você olhar para o céu e ver o Sol brilhando, lembre-se dessa história. Pergunte a si mesmo, por que tenho tanta certeza de que o Sol vai nascer amanhã? E se ele não nascer? Como isso mudaria minha visão de mundo? Essa reflexão, inspirada por Hume, nos ajuda a desenvolver um pensamento mais crítico e consistente. E aí, gostou dos assuntos que foram abordados no vídeo? Se sim, deixe nos comentários o que você achou. E se quiser mergulhar mais em temas como esse, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com quem gosta de pensar. E esse é o canal Linha do Tempo.